Neste vídeo vamos ver as opções CSS para o tipo de letra. Vamos abrir o nosso fecheiro index que usamos na outra aula. Portanto, eu vou aqui a fecheiro, abrir curso de HTML e CSS, é um que eu tenho no meu ambiente de trabalho. Se guardaste no teu ambiente de trabalho também tens lá, se não procuras onde guardaste. E lembra-te que criámos um site, e então vamos abrir essa pasta e abrir o fecheiro index. Vamos também abrir o respectivo fecheiro CSS. Fecheiro, abrir. Lembra-te que tínhamos criado um fecheiro CSS dentro desta pasta que formatava tudo o que tivesse dentro do fecheiro index. Portanto, vamos aqui abrir e agora temos os nossos dois fecheiros abertos que vamos precisar para esta aula. Então, vamos aqui ao index. Lembra-te que eu tinha feito aqui umas alterações. Eu vou só aqui colocar aqui a classe. Lembra-te que tínhamos feito, tínhamos visto como usar o ID e a classe. Portanto, eu aqui vou escrever classe destaque. Para ficar igual a este aqui. E vou mudar aqui, não, vou manter aqui o ID parágrafo 2, que será este aqui. Portanto, não é importante quais os nomes que damos, é apenas para que depois possamos utilizar a CSS. Aqui o importante é que este nome que está aqui em classe depois seja igual ao que está aqui e este aqui ser igual ao que está aqui. E este texto aqui, se não tiver até aqui já atribuído também o respectivo estilo. Portanto, nós agora podemos só, eu vou aqui só fazer mais uma alteração, vou aqui apagar este parágrafo 3 que ele não está aplicado em lado nenhum e apago também a vírgula e agora sim estamos prontos a começar. Vamos usar o parágrafo 2, nós usamos este fecheiro apenas para ver como aplicar as classes, como aplicar as IDs, como aplicar a todos e, inclusive, como aplicar às tags que já pertencem ao HTML, que não precisam de ponto nenhum, isto é apenas uma pequena revisão. Portanto, as tags que pertencem ao HTML não precisam de nada, é só escrever o nome da tag, abrir e fechar as chavetas. Para as classes ou para os estilos, nós precisamos de colocar um ponto antes. São estas duas, são as chamadas classe. São atribuídas com classe igual e o nome que atribuímos aqui. E este aqui é o ID, é atribuído com ID igual ao nome que colocamos. Este foi uma exceção que nós usamos, não é muito usada, mas convém sabermos. É o all, ou seja, todos os elementos que não tiverem nem ID nem classe terão esta formatação. Eu posso deixar estar, se depois eventualmente acontecer alguma coisa da cor da letra ficar então em amarelo, nós temos que vir aqui apagar, mas para já podemos manter. E vamos então abrir aqui um parágrafo, ou melhor, uma linha, e vamos então começar com o nosso primeiro atributo de tipo de letra. E ele será o tipo de letra, decidir qual é o tipo de letra. Nós de origem não definimos nenhum, por isso ele atribuiu aquele que está por sistema para o browser que estamos a usar. Eu penso que no Chrome é o Times New Roman, mas de qualquer das formas noutros poderia ser outro, portanto é importante nós decidirmos qual é o tipo de letra que vamos usar. Para isso usamos o atributo font family. Podemos escrever font family e agora temos que escrever. Lembra-te da aula em que nós falámos sobre as cores e falámos também sobre os tipos de letra seguros, em que eu referi que era importante ter mais que um tipo de letra aqui. Portanto, nós aqui convém definirmos pelo menos dois tipos de letra, um para Macintosh, outro para PC e outro ainda que seja o sem serif, por exemplo, ou serifada ou monospassada, que seja generalista para o defeito, para o que tiver definido por defeito no computador da pessoa que vai ver. Então, para isso, vamos escrever
Neste primeiro exemplo vamos usar então o Arial, Helvética e sans serif. Portanto, o que nós estamos a dizer é, quando o cliente, quando o utilizador for ao nosso site para este parágrafo, repara que estamos a usar só este parágrafo, podíamos ter posto no body para aplicar ao site todo, mas não, estamos a fazer apenas para este parágrafo. Portanto, este parágrafo vai ter o tipo de letra Arial para quem tiver Arial. Se não tiver Arial, vai à procura do Helvética, e se não tiver Helvética, vai à procura do sem serifa de sistema. Pronto. Regra geral, este sans serif nunca chega cá, porque se for PC será o Arial, se for Macintosh será a Helvética, mas vamos imaginar que tinhas conseguido desinstalar o teu Arial do teu PC, por exemplo, ou alguém que tem um Macintosh conseguiu desinstalar a Helvética. Aí o computador dessa pessoa atribuiu outro tipo de letra sem serifa logo para substituir o que vem por defeito. Portanto, por defeito é este ou este. Se conseguiram desinstalar, de certeza que tiveram que o sistema atribuiu outro tipo de letra sem serifa. Por isso é sempre conveniente pôr aqui o sem serifa. Eu vou aqui escrever outro que também é normal usar-se, isto apenas para vermos aqui uma pequena diferença. Eu vou escrever fonte family. É óbvio que eu não vou deixar estes dois, vou ter que optar por um deles. Mas eu quero aqui mostrar outra coisa. Então aqui eu vou escrever Palatino Linotype. Eu entretanto vou corrigir aqui uma situação, porque isto não poderá ficar assim, mas de qualquer das formas eu vou continuar a escrever como se não soubesse dessa questão e já volto cá para corrigirmos. Aqui, book Antiqua. E por último, serif. Portanto, o que eu estou aqui a dizer é, eu quero, ao contrário destas que são todas sem serifas, eu nesta quero serifadas. Portanto, eu escolhi a Palatino Linotype e a Book Antiqua. Caso o computador não tenha nenhuma destas, escolherá o tipo de letra serifado que vem de sistema. Eu escolhi também este exemplo não apenas pela questão das serifas e sem serifas, portanto, por causa desta diferença, mas por outra questão importante. É que nós em CSS, quando temos que colocar espaços, como é o caso aqui tem um espaço e aqui tem outro, nós temos que pôr então aqui as nossas aspas. É importante para ele interpretar que isto é apenas uma declaração e esta é outra declaração. Portanto, aqui temos mesmo que usar. São das raras exceções em que temos que usar as aspas, porque, como viste, nós declaramos aqui tipos, cores e isso tudo e não precisamos de colocar as aspas, mas aqui precisamos mesmo de colocar. Eu vou, por último, colocar mais uma família. Portanto, repara que isto chama-se font family, por isso mesmo, porque nós temos aqui uma família e vai ser escolhido um destes em função do computador que a pessoa tiver. Falta-me fechar aqui isto e eu vou aqui declarar o exemplo de font family, que são as monos passadas. Eu vou então escrever, tu não precisas de fazer, eu estou apenas a fazer esta parte para te mostrar aquelas que são mais usadas, mas existem muitas mais. Como podes rever aquele vídeo onde eu falo de fontes seguras e podes criar a tua família como tu quiseres, não te prendas para aquilo que eu estou aqui a mostrar. Eu vou apenas mostrar mais uma que é a monos passada então, fonte family, dois pontos, e agora vou escrever Courrier new, mais uma vez tem um espaço, temos que corrigir, Courrier, falta aqui um e mono space. Fechamos e vamos então aqui dizer que temos aqui um espaço no meio, portanto temos que colocar as nossas aspas. Eu queria mostrar esta por causa de ser monospassada e repara que eu aqui uso aspas e neste não uso porque o Courrier simplesmente escrito não tem espaço, portanto eu não preciso de declarar aqui as aspas, mas aqui preciso, portanto
Courrier, vai à procura do Courrier New, se não tiver, procura pelo Courrier, e se não tiver, procura pela fonte monospassada de sistema. A partir será uma destas, mas se não for, mais uma vez, é assim que ele vai funcionar. Como eu disse, nós vamos apenas declarar um tipo de letra. Eu vou aqui apagar estes, vou deixar apenas um, mas era importante eu mostrar-te alguns que existem. Podes rever aquele vídeo e criar os teus próprios famílias. Podes pôr aqui, por exemplo, Verdana e Helvética sans serif, por exemplo, ou Trebuchet, também é uma bastante usada, mas podes consultar isso naquele vídeo e procurar também na net quais são as fontes seguras. Então vamos para já guardar isto e vamos então ver o nosso fecheiro index no browser. Portanto, vamos à pasta, clicamos duas vezes e repara que eu deixei isto amarelo, eu vou ter que mudar isto porque este amarelo está demasiado forte, mas repara que já conseguimos ver aqui uma diferença em relação ao tipo de letra. Portanto, este será o parágrafo que nós formatamos agora com o tipo de letra Arial, Helvética e sans serif. Vamos então ao fecheiro CSS e vamos mudar estes amarelos. Vamos então aqui ver o que está a passar. Portanto, à partida virada aqui, eu vou mesmo apagar este all para não ter esta questão e vou gravar, vou lá ver se já está corrigido e pronto, agora sim já está corrigido. Portanto, eu tenho então agora aqui os meus textos a preto ou à cor que eu defini no estilo CSS. Nós podemos ver isso por aqui. Portanto, eu tenho aqui as cores definidas. Repara que este parágrafo 2 eu tenho aqui esta cor, que será então o verde, e tenho também já definido aqui que será Arial, Helvética sans serif. Outro atributo bastante importante é o tipo de letra, deverá ser dos mais usados, tal como o font family. Então, para o tamanho da letra, vamos definir font size, dois pontos, e agora vamos experimentar 16 pixels. Nós já vamos ver outras hipóteses. Vamos fechar, estávamos a esquecer de fechar, vamos ao browser e vamos ver a diferença. Não temos diferença nenhuma. Então, será que nos enganamos? Vamos então ver. Vamos então pôr aqui um valor diferente. Vamos então agora pôr o 10. Agora sim vamos pôr o 10. Repara que está bem mais pequeno que o que estava antes. Então, mas quando atribuímos o 16, não notamos diferença no browser. Só notamos diferença quando atribuímos o 10. Isto acontece porque, por defeito, se nós, nas nossas CSS, não declararmos o tamanho da fonte, então ele colocará 16. Foi por isso que não se notou e foi por isso que eu fiz de propósito para pôr o 16, para não se notar a diferença, e depois mudei para o 10. Portanto, já percebemos aqui uma coisa: quando não declaramos o tamanho da letra, ele por defeito assume o 16. Eu vou pôr aqui um bocadinho maior, o Arial fica bem a 12 pontos. Vamos então ver no browser como fica. Eu já gravei, portanto é só ir ao browser e atualizar. Cá está, ficou a 12 pontos. Esta questão dos 12 pontos eu disse que ficava bem, é verdade. O texto, o Arial, o tipo de letra Arial fica bem a 12 pontos em texto corrido. Claro que se for títulos ou menus poderás usar um bocadinho maior, ou legendas poderás usar um bocadinho menor, mas podes usar aquilo que achares bem, desde que tu olhes para o teu ecrã, olhes também para outros ecrãs onde fizeste o site e notes e tenhas a percepção que fica bem, não fica a letra muito empastelada, muito forte, ou não fica muito fininha que quase não dá para ler, ou muito grande que parece que encandeia. Essas questões é importante teres uma percepção em relação a isso. Eu vou deixar aqui mais uma dica. O Verdana a 10 pontos fica muito bem também em ecrã, em papel nem por isso, mas em ecrã fica muito bem a 10 pontos para texto corrido. Isto na verdade já estamos a abordar um bocadinho de design, mas eu vou deixando estas achegas, não é propriamente CSS, mas vou deixando algumas dicas para que possas também ter algumas ideias do que podes, ou do que, regra geral, funciona bem, mas isso não quer dizer que não possas usar outros tamanhos. Vamos então voltar ao nosso bloco de notas e vamos ver outras medidas para usar no tipo de letra. Então vamos fazer o seguinte: nós vamos definir que, em vez de ser apenas este parágrafo 2 a ter este Arial, Helvética sans serif e a fonte,
o tamanho da letra a 12 pontos, nós vamos aplicá-lo no body. Então, para isso, podemos copiar isto, já que está bem, podemos copiar, botão lado direito, e podemos vir aqui acima e botão lado direito e escolher colar. Eu vou só aqui avançar isto para a frente, a tecla Tab, para ficar tudo certinho. E agora vou gravar. Isto é perfeitamente normal, é muito usado em CSS, é logo no body declarar qual é o tipo de letra. Portanto, eu estou aqui a dizer que todos os elementos vão ter este, mas o que não quer dizer que eu depois não possa aqui mudar um deles. E até vamos mesmo fazer isso. Não estava a pensar a fazer, mas vamos então fazer isso. Vamos aqui declarar que este será então Ora, vamos ver agora outro diferente. Vamos ver o trebuchet. Falta-me aqui o T. Trebuchet, temos que escrever MS, portanto é da Microsoft. É assim que esta fonte se chama. Vamos então pôr as nossas aspas, porque temos de ter aqui um espaço. Aqui em vez de Helvética, vamos escrever Verdana, mais outro tipo de letra. E deixamos estar sem serifa, porque todas elas são sem serifas. Portanto, se não carregar esta, carrega a sem serifa de origem. E aqui, para já, eu sei que está a repetir aqui. Isto é importante, ainda bem que eu me lembrei disto. Que é assim, nós aqui estamos a dizer que o body tem Arial, Helvética, sans serif. Portanto, todos os elementos vão ter este. E nós aqui contrariamos isto. Dizemos assim, não. Mas aqui, para este parágrafo 2, queremos trebuchet, Verdana e sans serif. Aqui o font size na verdade está a repetir, porque se eu digo que todos têm 12 pontos, aqui digo que este também tem 12 pontos, não aquece nem arrefece, que na verdade estamos a repetir código. Para já, deixamos estar, porque depois vamos mexer aqui para vermos algumas alterações que podemos fazer aqui em relação aos 12 pontos. Eu não quero complicar para já, vamos depois testar e ver caso a caso o que é que eu quero dizer com isto, mas para já deixamos assim, embora isto na verdade é igual a isto. Porque se eu digo que todos têm 12 pontos, aqui escuso dizer que este também tem 12 pontos. Mas então vê no browser se há alguma alteração. Repara que aqui o tipo de letra já mudou completamente. Eu tenho a certeza que este é o trebuchet, porque eu tenho estado no meu computador, portanto eu quando estou aqui a ver, eu consigo ver que é o trebuchet. No teu provavelmente também deverás ter o trebuchet. Eu queria também chamar aqui a atenção que houve aqui uma alteração bastante significativa nestes parágrafos todos, que foi o tipo de letra mudou então para o Arial, que é o tipo de letra que eu tenho de origem no meu computador, é o primeiro. Portanto, lembra-te que tínhamos Arial Helvética, eu tenho Helvética também, mas o Arial foi o primeiro, portanto foi este que ele aplicou, e mudou então no browser todos para Arial, à exceção deste que ficou então o nosso trebuchet que eu declarei aqui. Então, aqui eu deixei estar o font size, portanto, o tamanho da letra, para podermos ver uma questão que é bastante importante, que é, nós podemos declarar aqui um tipo de letra, um tamanho de letra, e aqui fazer uma relação entre este e este. Como assim? Nós podemos dizer que o tipo de letra deste parágrafo, em vez de ter 12 pontos, ou 12 pixels, tem 2 vezes o tamanho que vem do body. Então vamos pôr 2 e aqui escrevemos EM. Vamos guardar e vamos ver o efeito no browser. Portanto, repara, nós agora, em vez de, nós não definimos que eram quantos pixels eram, definimos que era 2 vezes o tamanho que vem, digamos, do parent. Eles em inglês chamam parent, portanto pode chamar o pai. Portanto, aqui o que está a acontecer é que nós definimos praticamente todos 12 pontos e aqui dissemos que queremos 2 vezes o que vier daqui. Ou podíamos ter posto uma e meia vezes o que vier dali. Vamos experimentar. Repara que ficou mais pequeno. Tal como podíamos ter posto meio valor, pronto, ficaria demasiado pequeno, ficaria 6 pontos, mas de qualquer das formas podias ter posto 0,5 EM e usar então isto para ninguém ver, mas era apenas para mostrar que é possível fazer isto. E então é assim que funciona. Os EMs são sempre relativos à declaração do tamanho da letra pai. Neste caso é o body. Se nós tivéssemos uma div e lá dentro um parágrafo, podia ser
o atributo da div, mas nós depois quando virmos divs podemos voltar aqui e perceber isto melhor, fazer esse teste, mas isto de regra geral, os EMs usam sempre em relação, nós declaramos o body, portanto usam sempre em relação ao body e é assim que funciona, mas podemos também fazer a div, portanto seria fácil também ter uma div onde dizíamos, os elementos desta div têm 20 pontos, por exemplo, e depois aqui no font size punhamos que o parágrafo que está dentro dessa div tinha meio valor da div. Portanto, se a div tinha 20, este passa a ter 10 pontos. Ou podíamos usar aqui outros valores. Portanto, o EM é sempre valor relativo em relação ao pai, ao parent. Vamos então ver outras formas de nomear o tamanho da letra. Estes dois que vimos, os pixels e os EMs, são os mais usados. Portanto, os EMs porque isto depois adapta-se ao tamanho do ecrã mais facilmente, porque nós não estamos a declarar exatamente um valor, estamos a declarar que é relativamente ao outro de cima, e aqui nós depois para mudarmos, se mudássemos aqui por exemplo para 16, vamos fazer aqui um pequeno teste, vamos gravar, portanto eu aqui tenho 16 e aqui tenho 0,5 EM, portanto eu não preciso sequer de vir aqui mexer porque vão todos ficar atualizados. Repara que aqui fica um bocadinho maior, embora não se note muito, mas fica um bocadinho maior. E todos os outros também ficaram maiores. Porquê? Eu tenho no body a dizer que é 16 pontos e tenho este aqui a dizer que o font size é 0,5 EM. Portanto, eu só alterando aqui, mudo uma vez só o tamanho de todo o site, das letras de todo o site. Vamos fazer aqui mais um teste, só para perceber bem esta questão dos EMs, porque é realmente bastante importante. Eu vou aqui a este destaque e a este texto, vou colocar aqui, neste caso vou colocar aqui por exemplo 2 EMs e aqui 1,5 EMs. Vamos gravar e vamos atualizar. Portanto, repara, tivemos aqui esta grande alteração. Eu penso que atribuí ali a um que não está sequer relacionado, eu vou ver qual é. Portanto, texto e a este destaque não está atribuído, penso eu. Está sim senhor, está aqui, portanto destaque 1,5 EM, eu vou pôr aqui também para ver se realmente há diferença ou se há aqui algum engano em termos de CSS. Há aqui alguma coisa que não está a correr bem, portanto eu vou copiar aqui o nosso destaque, classe destaque, e vou colar aqui para ter a certeza que isto funciona, portanto é o em vez de. E vou aqui então ao nosso browser. Agora sim, devia ter ali alguma coisa mal escrito. Agora sim tenho certo, portanto eu vou aqui outra vez aos nossos estilos CSS e agora sim vou pôr 1,5 EM. Vou gravar, vamos ao browser outra vez, portanto repara que ficou mais pequeno. E agora vamos fazer um pequeno teste, vamos apenas ao nosso notepad e vamos então mudar aqui o 16 para um número grande, 24 pixels, vou guardar e vamos ver o que vai acontecer aqui a todos eles. Eu gostava que tivessem prestado especial atenção a todos eles. Repara que todos eles ficaram maiores. Portanto, é assim que nós podemos rapidamente mudar o tamanho do documento todo. Eu queria aqui apenas, em relação aos EMs, mesmo para terminar, eu queria mostrar aqui uma questão que é, se nós colocarmos um EM, obviamente ficará ao tamanho que está aqui. Portanto, um EM será sempre o tamanho que está definido no parent, neste caso no body. Portanto, eu vou guardar e vou aqui atualizar. Portanto, este aqui, deixa-me só confirmar, é no destaque, exatamente. Portanto, o destaque é este aqui, ficou ao tamanho que está definido no body. Portanto, este condiz com o que está definido nos 24 pixels do body. Portanto, é um exagero aqui, isto fica demasiado grande, isto até assusta as pessoas. Vamos então pôr aqui o número mais razoável, vamos pôr aqui por exemplo 12 e vamos pôr aqui em parágrafo, eu vou deixar aqui 1,2 EM só para ficar um bocadinho maior, isto é apenas para testes e vamos então ver como fica. Pronto, temos aqui então as nossas questões resolvidas, já temos aqui um tipo de letra, isto está um bocadinho grande mas também isto é apenas testes. Portanto, para já podemos deixar assim, mas podes ver claramente que podes mudar o tamanho todo
do tipo de letra do site com apenas uma alteração, que é a alteração no body. Vamos então ver mais possíveis declarações do tamanho de letra. Existem mais, embora, volto a frisar, os mais usados é sempre o pixel e o EM. Mas podemos usar mais. Vamos ver quais são. Então, uma delas é o X small. Vamos então guardar e vamos ao nosso browser atualizar para ver o que vai acontecer. Portanto, ele ficou mais pequeno. Mas agora mais pequeno em relação a quê? Para despistar podemos fazer o seguinte. Vamos aqui e vamos alterar aqui para o body 20 pixels. Portanto, se for relativo ao body, nós tínhamos 12, portanto, este parágrafo 2 irá aumentar de tamanho. Vamos confirmar. Não aumentou. Portanto, os outros aumentaram todos, mas este manteve. Vamos fazer mais um teste só mesmo para despistar. Em vez de 12, vamos meter aqui 6 pixels. E vamos guardar, vamos atualizar. Repara que o nosso parágrafo manteve-se igual. Então, vamos aqui voltar a pôr os 12 pixels. Então quer dizer que o X-small não é relativo aqui ao que vem do parent, que neste caso é o body. É relativo ao tamanho de letra definido no computador do utilizador. Portanto, este é sempre relativo a essa formatação do computador da pessoa, não relativo ao parent, e permite que o tipo de letra, o tamanho da letra se adeque àquilo que está definido no computador, de forma a que o leitor possa ver as letras como deve ser. Vamos experimentar outro. Há o XX small, portanto fica mais pequeno. Estamos a falar só deste, os outros aumentaram porque eu tinha mudado a 12, portanto este ainda ficou mais pequeno. Mas vamos ainda ver mais alguns, não vale a pena testarmos todos porque, como eu disse, eles são muito pouco usados, mas podes usar, obviamente, mas vamos então ver mais alguns. Outro é o small, basta escrever small e guardar, este podemos ver ainda. Aqui está, ficou um bocadinho maior que o que estava antes. Outro é o médio. O médio é o tamanho que está definido por defeito no computador da pessoa. Portanto, aqui o efeito seria o mesmo. Portanto, se está definido o médio, nós aqui não adiantaríamos muito, mas é importante percebermos, porque depois quando vermos os links, vamos ver que podemos ter que às vezes definir o que já está definido de origem. Mas isso vemos mais à frente. Podemos definir o large e podemos definir também o X large e também o XX large, também todos eles relativos ao sistema que está definido no computador, ao tamanho de letra que está definido no computador. Depois, ainda relativos a este aqui, este sim relativo àquele que está lá em cima, temos o larger e o smaller. Repara que estes sim são relativos ao que está definido no parent e são diferentes de X small, são smallers. Portanto, estes sim são relativos a estes aqui em cima. Mas mesmo assim ainda nos falta ver, em relação aos tamanhos de letra, ainda nos falta ver mais uma coisa. Nós definimos aqui em cima 12 pixels, vamos pôr então aqui também, vamos pôr 14 pixels. Vamos guardar. E vamos ver então no browser, portanto aumentou este tamanho de letra para 14 pixels, este parágrafo, mas existem, além de pixels, existe também, por exemplo, a percentagem. A percentagem também é muitas vezes usada, porque nós podemos pôr, claro, 14%, isto vai dar aqui uma letra minúscula, vamos pôr aqui, por exemplo, 90%, e vamos ver o que vai acontecer no browser. Portanto, aqui a diferença não é muita porque são apenas 10%, mas eu consigo notar que este tipo de letra, este tamanho de letra, está mais pequeno que este. Vamos alterar agora para um valor um bocadinho mais pequeno. Eu sei que vai ficar demasiado pequena, mas é apenas para vermos a diferença. Portanto, repara que o nosso parágrafo mudou bastante. Portanto, aqui, vamos ainda fazer mais um teste. Vamos deixar aqui nos 50 e vamos passar aqui para 22 pixels. Portanto, eu estou a mudar o background para 22 e vou deixar o font size aqui a 50% do nosso parágrafo verde.
já guardei, portanto vou atualizar. Repara que também ele mudou. Portanto, nós podemos, em vez de não saber muito bem o que vai acontecer através dos EMs, quer dizer, os EMs acabam por ser também uma percentagem, mas aqui podemos pôr a percentagem que nós quisermos, tal como fizemos aqui. Portanto, aquilo que está a acontecer é que todos os outros ficarão 22, quer dizer, este não, este ficará a 44, porque lá está a ser 2 vezes o que estiver dali, este fica a 22, que é o que vier dali, e este fica à metade. Portanto, era igual eu pôr aqui 0,5 EMs, mas eu aqui posso pôr, por exemplo, 65%. É esta a vantagem de usar as percentagens. Nós podemos definir mais em precisão. Claro que aqui eu também posso pôr 1,25 EMs, por exemplo. Também não há qualquer questão em relação a isso. Eu vou manter aqui os 12 pixels para isto não ficar demasiado grande no site. Vou guardar. E para terminar esta aula, vou só aqui mostrar mais algumas unidades que podem ser usadas. Eu vou deixar aqui um 16. Isto é apenas para mostrar. Nós não vamos fazer sequer o teste porque não é aconselhável usar estas medidas que eu vou dar agora. Não é aconselhável usar em ecrã, mas de qualquer das formas eu não posso deixar passar esta aula sem mostrar, porque eventualmente podes apanhar alguns sites que estejam feitos com estas medidas. Eu acho pouco provável, mas tudo bem. Portanto, aqui 16 IN de inches, portanto polegadas. Depois 16 pontos. Aqui 16 pontos nós usamos muitas vezes em tipografia os pontos, mas em tipografia para ecrã usamos os pixels ou os EMs. Não é normal usar os pontos. De qualquer das formas poderás usar. Outro é os centímetros, 16 centímetros ou 16 milímetros. Portanto, eu estou só aqui mesmo a mostrar as medidas que se podem usar. E por último, as picas. É também uma medida bastante usada em tipografia, mas tipografia de impressão, aqui em relação a ecrã, não é preciso usar as picas. Acho que 90 e muitos por cento é os pixels ou os EMs, ou em alguns casos as percentagens, mas todas estas que vimos agora de forma muito resumida não são usadas, regra geral, em ecrã. Em relação a esta aula, está terminada. Ela prolongou-se um bocadinho mais que o esperado, porque temos aqui realmente muita coisa para ver, mas conseguimos ver tudo por pormenor, tanto o tipo de letra como os tamanhos. Os tamanhos têm aqui estas questões importantes relativas, se é absoluto, se é relativo. Portanto, nós acabamos por ver isto de forma bastante extensa, mas acho que é importante porque cada vez mais se fala em fontes, em tamanho, em declarar tipos de letra, ou melhor, tamanhos de letra relativos, para que se possam adaptar facilmente aos ecrãs. Por isso eu acabei por abordar isto tudo muito a pormenor, porque é uma questão que cada vez está mais em voga falar sobre isto, por causa das diferentes dimensões dos ecrãs. Portanto, nós podemos ter um tablet, podemos ter um computador portátil de 15 polegadas, ou podemos ter um de 10 ou 11 polegadas, podemos ter um computador, um smartphone que tem um ecrã minúsculo, portanto, minúsculo em relação aos outros, como é óbvio. Podemos ter um tablet grande, mais pequeno, quer dizer, existem montes de dimensões de ecrãs atualmente e, portanto, cada vez mais fala nisto. Eu achei importante referir estas medidas todas para que tu um dia, se precisares de alguém, vais trabalhar para alguém e alguém diz: mas eu quero isto relativo, quero isto absoluto, que já sabes que medidas vais usar. Se eventualmente precisares ver alguma coisa na internet, já sabes quais é que são relativos, quais é que são absolutos, e por isso esta aula foi tão extensa e também tão aprofundada em relação especialmente às medidas. Então, na próxima aula continuaremos então com as opções de texto. Parece que já vimos muita coisa, mas ainda há mais. Em relação a CSS ainda há mais para ver, mas tenho a certeza que já não vai demorar tanto tempo, porque estas questões são realmente as mais importantes. Vamos ver, por exemplo, o bold, o negrito, o itálico, mas isso são apenas opções que basta colocar ali. Portanto, na próxima aula continuaremos então com as opções para as letras.